Vamos falar do descanso, né, meu caro? Essa coisa que é tão renegada, essa coisa que é tão deixada de lado, mas muito necessária e é difícil de colocar isso na cabeça das pessoas. É isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, fique aqui, já vai dando a curtida, já vai compartilhando com seu amigo, com seus familiares que estão precisando descansar. E você fala, fala, fala e a pessoa não descansa. Esteja aqui conosco. Família, perspectiva holística, transtorno patológico de ansiedade, Indústria farmacêutica, desafio para todos os profissionais. mente e saúde mental. E foi? Maravilha. Feito. Isso aí. É Estamos isso. aí. Francisco, vamos começar nos apresentando, né? Para quem está vendo pela primeira vez aqui o podcast. Para quem não conhece, gente, eu sou o Dr. João Vitor, sou médico, trabalho na área da saúde mental e sou mineiro, né? Tá aqui um cafezinho para quem se interessa também. É isso aí. Eu sou o psicólogo Francisco. Com certeza trabalho com saúde mental, atendimento clínico, atendimento de casais também. E também sou mineiro de Ipatinga. Já comi o meu pão de queijo, o meu cafezinho aí, já tomei. Então, perfeito, tá tudo certinho. Sejam todos bem-vindos, viu? Fiquem à vontade para deixar seu comentário, para compartilhar e se inscreva no nosso canal. João, cara, como é que é essa questão do descanso, cara, diante da medicina? Tem alguma importância esse negócio ou é balela? A gente só tem que trabalhar, fazer as coisas e descansar é só quando aposentar? Antes de responder essa pergunta, cara, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, tá? Hum, Porque diga. a gente sempre prega essa ideia de, né, de nós não sermos hipócritas, ou seja, de nós sermos profissionais que vivem aquilo que falam, vivem aquilo que pregam. E esse é um ponto que é uma dificuldade pessoal minha. Eu Uhum. tenho dificuldade com descanso. O Francisco me conhece desde a infância, né? E eu sempre tive dificuldade com descanso. Nesse momento agora eu estou pós-operado. Eu cheguei a fazer uma operação aqui no dedo, né? Que eu sofri um acidente. E isso está me dificultando muito dormir, né? E antes da gente gravar, eu estava comentando com o Francisco que eu tô achando que o meu rosto está vermelhado, que eu tô me achando estranho hoje, né? E com certeza isso tem relação com o sono. Francisco, você acredita nisso, que pode ter relação entre até mesmo a vascularização, né? A quantidade de sangue que corre na periferia da minha pele e o sono? Até isso tem sentido? Eu acredito. Eu acredito. A pele está muito relacionada a essa questão, né, da ansiedade, do descanso. Com Exatamente. certeza. Exatamente. Então, assim, você me perguntou qual seria a importância do sono, né? Quando se fala principalmente de medicina ou da neurociência. E, na verdade, você perguntou sobre o descanso, né? Então, acho Uhum. que o primeiro ponto que a gente poderia começar a diferenciar é isso, né? Descanso não é só sono. Sono é uma parte do descanso. Uma parte muito importante, né? Uhum. Talvez uma das mais importantes, quando a gente fala de psiquiatria, por exemplo, a primeira coisa que você tem que regular uma pessoa para conseguir levar ela até um estado de melhora da saúde mental é o sono, né? Sim. Então, a irregularidade do sono, comprovadamente, é capaz de potencializar os sintomas de qualquer transtorno psiquiátrico, né? Então, quem já tem algum diagnóstico, quem já faz algum tratamento, quem está nesse momento vivendo algum tipo de transtorno mental, né? O seu sono, é impossível ficar bem sem o seu sono começar a funcionar, né? Ó, impossível ficar bem. Impossível, é impossível. Por que, que é impossível ficar bem, né? Por mais que você faça tudo certinho ao longo do dia, durante o sono, você recarrega muitas coisas. Isso é um clichê, né? Falando uma linguagem aqui bem informal, bem coloquial, né? Mas durante o sono, alguns mecanismos que você gasta, que você sobrecarrega ao longo do dia, eles se recuperam, eles respiram para, no dia seguinte, meterem bronca de novo, né? E te ajudarem a fazer o que você tem que fazer ao longo do dia. E quando a gente fala disso, Francisco, a gente não está falando só de energia, né? Tem muita gente que pensa isso, olha, o sono é para recuperar energia, senão no outro dia você fica sem energia. Não Uhum. deixa de ser verdade, né, meu cara? Só que essa energia vai muito além do que a maioria das pessoas pensa que vai, né? Então, por exemplo, durante o sono é onde você faz a regularização de toda a neuroquímica, ou seja, de toda a química que tem no cérebro, gente, que regula o seu humor, né? Então, Olha só. falta de sono, mau humor. Quem aqui nunca ficou
de mau humor depois de ficar um tempo sem sono, um tempo sem dormir bem, né? Ou então, naqueles momentos em que você dormiu uma noite mal dormida, você dormiu a noite inteira, mas se acordou cansado, acordou de mau humor, né? Então, o sono ele é essencial para o humor, para a estabilização disso. O sono é essencial, Francisco, para a cognição. Olha só, né? Muitas pessoas vêm para o consultório, por exemplo, com a suspeita de TDAH, né? Sim. João, eu vim aqui porque eu acho que eu tenho TDAH, né? Aí eu falo, tá bom, e como é que tá isso? Olha, já tem um tempo, já uns 6 meses que eu tô com esse TDAH, né? Então já vem com esse mito de que o TDAH ele se pega, né? E a gente sabe que é do neurodesenvolvimento, ou seja, vem com você, desde Veja o nosso vídeo sobre TDAH aí, Exatamente. linkado aqui. Então, o TDAH ele vem no indivíduo desde o nascimento, assim, né? Ele já te acompanha desde sempre. Os sintomas, eles podem surgir, eles podem ser expressivos, né? Chegarem a ser percebidos até os 12 anos de idade, mas o TDAH ele está com você desde que você começou a se desenvolver. Agora, esse sintoma, quando você vai investigar esses indivíduos, Francisco, o que a gente vê muitas vezes? Restrição de sono. O que mudou na sua vida nesses últimos 6 meses? Então, eu arrumei um trabalho à noite e agora eu não estou dormindo bem, né? Sim. As pessoas, elas ficam surpresas, né? Porque muitas vezes, em vez de passar um remédio, falam, olha, a gente tem que regular o seu sono. A pessoa, não, mas eu preciso de um remédio para me concentrar. Pois é, o remédio para se concentrar é uma boa noite de sono. Durante o sono, a restrição do sono, né? No sono da gente, a gente tem 2 fases, né? A gente tem o sono REM e o sono não REM. O sono REM, né, é uma das fases do sono. Por que REM? REM é porque você tem... É uma sigla para movimento rápido dos olhos, né? É aquela banda? É quase que uma banda, Francisco, porque são tantos instrumentos que tocam ao mesmo tempo durante o sono REM. O sono REM ele é chamado de sono paradoxal, porque se você faz um eletroencefalograma numa pessoa durante o sono REM, a atividade eletromagnética, a atividade elétrica do cérebro daquela pessoa vai ser mostrada como a atividade de uma pessoa que está acordada. Ao mesmo tempo, durante aquele sono, é onde você tem uma das maiores inibições do movimento do seu corpo, né? Por quê? Porque senão você sairia mexendo por aí. Então, você tem esse sono REM, extremamente importante ali para a consolidação da memória. Então, no sono REM, por exemplo, é uma das fases em que você... Por que consolidação, gente? Eu estou entrando em muitos assuntos de uma vez, né, Francisco? Vamos lá. A gente possa entrar mais fundo, né? Mas memória e sono, gente, são intimamente relacionados, né? A memória, ela tem... E memória... Por que eu tô falando de memória, Francisco? É uma das principais queixas que as pessoas chegam para mim quando elas estão com problemas de sono, né? Por que a memória é tão afetada ao longo do sono? A nossa memória, ela tem 3 componentes. Ela tem a fixação, a sedimentação e a evocação. O que seria cada um desses pontos? A fixação é quando você percebe a memória, né? Então, por exemplo, olha, eu estou vendo o Francisco aqui com uma camisa vinho, poderia chamar de vinho essa cor, não sei, né? Mas essa memória, a partir do momento que eu falei isso, que eu prestei atenção, então a primeira função da memória é atenção. Gravem bem essa informação, porque eu vou voltar nisso, que também tem relação com o sono. Então vamos lá. Primeira função da memória, atenção. Você tem que prestar atenção numa coisa para aquilo se fixar na sua mente, para você gravar aquela informação, né? Então vamos começar pela atenção, Francisco. Eu vou falar de cada uma das partes e a relação com o sono, né? Quando você não dorme muito bem, você diminui os níveis de noradrenalina, de dopamina circulante no seu organismo. Porque durante o sono, esses transmissores, esses mensageiros cerebrais, eles são repostos, os estoques deles são repreenchidos. Então, uma pessoa que não dorme bem, ela tem ao longo do dia um déficit na dopamina, um déficit na noradrenalina, que é justamente aquilo que é acometido no TDAH. Então, a pessoa ela começa a ter sintomas de TDAH, ela tem um déficit da atenção. Então, o primeiro ponto da memória ser prejudicada já começa aí, né? A pessoa ela não fixa as informações. Segundo campo da memória, né? A evocação, ou seja, aquilo que você já entendeu, que você já viu, que você prestou atenção, você tem que depois puxar aquilo para a memória de novo, né? Porque a gente absorve, é guardado lá no fundo da nossa mente, né? Porque você não fica lembrando de tudo o tempo todo. Então, você evoca aquela memória naquele momento que você vai precisar disso. Qual que é o número do meu CPF? Você puxa lá de dentro. Ah, tá, o número do meu CPF é tal. Entendeu? Então, essa é a evocação da memória.
para que você consiga fazer a evocação da memória, você precisa de uma característica que é a organização dos pensamentos. A organização do pensamento também depende do sono para acontecer, né? Vamos pensar o seguinte, uma pessoa que não dorme bem é uma máquina que trabalha o dia inteiro sem nunca esfriar. Sabe, alguém aqui já passou por um momento que seu computador esquentou tanto que ele desligou, né? Por que isso acontece? Por que ele fica sobrecarregado quando seu computador ele não desliga de vez em quando ele não se atualiza de vez em quando? Porque cada uma daquelas pequenas janelinhas que você abre ao longo do dia, ao longo de semanas, essa informação não é totalmente desligada. Então, fica um excesso de informações ocultas circulando aí. Quando você dorme, é o momento em que o seu cérebro pega todas aquelas informações que você trabalhou ao longo do dia e coloca de cada uma na sua caixinha, compartimentaliza isso, para que você possa depois saber onde evocar essa informação. Então, a sua memória também fica prejudicada, né? E por último, o terceiro ponto da memória, então a gente falou da fixação, a gente falou da capacidade de evocação, né? E para você ter uma memória boa, você também tem que ter uma capacidade de organização mental, que a gente acabou de falar também, né? Qual que foi o terceiro ponto que eu mencionei? Organização. Fixação, evocação e organização. E organização. Perfeito. Nesse momento, por exemplo, eu sinto um déficit na minha organização mental, né? Então, eu percebo que quando eu tenho que evocar essa informação, quando eu tenho que puxar essa memória de volta, eu estou levando um tempo maior nesses dias que eu tenho passado com noites mal dormidas para trazer essa informação para o consciente, né? Trazer ela para o uso de novo. Então, gente, sono, a restrição do sono, né? Ela vai prejudicar a sua memória, ela vai prejudicar o seu humor, ela vai prejudicar a sua atividade motora, né? Então, quem faz academia sabe que o rendimento depois de exercícios físicos, depois de uma noite mal dormida, é péssimo também. A má qualidade do sono, ela vai fazer mal, inclusive, para o funcionamento físico do seu organismo. O Francisco falou da pele, né? Mas além da pele, olha só, a pele, ela é um tecido, né? Além desse tecido superficial da pele, nós temos, por exemplo, o tecido dos vasos sanguíneos. Então, má qualidade de sono, a longo prazo, ela é relacionada até à diminuição da plasticidade do seu sistema vascular, né? Então, isso é outra coisa que vai... Você fica mais velho mais rápido, né? Você fica mais velho mais rápido, né? Uma informação... Meu cachorro acabou de balançar meu computador aqui. Uma informação interessante de falar também, Francisco, é que o sono, ele é induzido por um hormônio endógeno que a gente produz, que é a melatonina, né? Essa melatonina, ela é uma moeda que ela tem um outro lado dela, que é chamado cortisol, né? Então, colocando de forma bem grosseira aqui, a melatonina é um hormônio que te leva a dormir, e o cortisol é um hormônio que te leva a despertar, né? Mas cada um deles tem uma coisa associada. Então, no caso da melatonina, a melatonina, ela é o precursor da serotonina, ou seja, quando você dorme, o seu sono ele é induzido, a sua mente, ela inibe a produção de cortisol, ela baixa aquele cortisol bem baixinho e a melatonina aumenta. Quando você acorda no outro dia de manhã, toda essa melatonina que foi produzida ao longo de uma noite bem dormida, tá? Porque se você dorme, por exemplo, gente, com a televisão ligada com a luz na sua cara, você está inibindo sua produção de melatonina. Se você dorme, por exemplo, com a luz acesa, você está inibindo sua produção de melatonina. Se você dorme fora do horário ou por tempo insuficiente, você está desaproveitando a sua produção endógena de melatonina, né? Então, João, mas e essa melatonina? Ela vai me fazer dormir, mas para que mais que ela serve? Quando você acorda, todas essas moléculas de melatonina produzidas, elas são degradadas e utilizadas para a construção de, sabe de quê? Serotonina. Olha aí. Não acompanha o podcast, quem acompanha já está sabendo aqui o que é a serotonina, né? A serotonina, gente, ela é uma monoamina, ela é um mensageiro cerebral que tem a função muito importante, ela tem uma função muito direcionada para o controle de ansiedade, depressão. Então, basicamente, ela é aquele mensageiro cerebral que passa qual mensagem? A mensagem de está tudo bem, né? Então, quando você tem um déficit na serotonina, você começa a ter a sensação de que não está tudo bem, as coisas negativas do seu dia passam a ter mais valor do que as coisas positivas, você começa a ter pensamentos de ruína, né? Pensamentos negativos, a sua energia que você utiliza para execução de coisas que te trazem bem-estar fica reduzida também. Então, todas as funções do humor são extremamente prejudicadas. E, ao mesmo tempo, Francisco, só para concluir esse raciocínio, né,
Ao mesmo tempo, então, que você já tem essa supressão da melatonina, você tem um aumento do cortisol. João, mas o cortisol não é bom? Ele não é. Você não falou que ele faz a gente ficar acordado, ficar alerta? Sim, mas o cortisol também é utilizado para te causar estresse. Por que você tem um hormônio feito para te causar estresse? Porque o estresse, ele aumenta a sua capacidade de reação às coisas. Uhum. Entretanto, pensa o seguinte, gente. Você já percebeu que quando um animal, por exemplo, um cachorro, um passarinho, né, ele está comendo, e você chega perto, ele não te conhece, ele para de comer até você ir embora? Por que isso acontece? Quando você tem um estresse, quando você tem um aumento do cortisol, o seu organismo ele inibe aquelas funções que são essenciais para a sua sobrevivência, para o seu bem-estar. Porque aquilo fica em segundo plano. Cortisol é essencial para levar a sua sobrevivência. Agora, imagina isso ativado quando você deveria estar descansando. Né? Então. Isso vai te levar ao estresse, isso vai aumentar a sua chance de desenvolver um transtorno de ansiedade, um transtorno do pânico, uma fobia, né? E, inclusive, um transtorno de depressão, um transtorno depressivo. Exatamente. Isso, Francisco, que eu falei até agora, acredite, é um mínimo, uma pequena parte das funções que a alteração do sono pode prejudicar dentro da sua vivência, dentro da medicina. Pois é. E o sono é uma das partes do descanso. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui foi pego um calo aí, um calinho foi cutucado, porque o sono, não sei se é uma questão do brasileiro em si, ele não sabe dar qualidade ao sono. A gente aprende desde cedo, enquanto adolescente, a dormir tarde, a querer acordar tarde, e dormir com ruídos, dormir com telas, dormir com luzes, e festas a gente quer estender a madrugada inteira. Tudo, o final de semana se pressupõe em dormir tarde, dormir depois das 3 horas da manhã. E acordar tarde também. E acordar tarde. E o João não especificou isso, mas é uma coisa, o acordar muito tarde também é prejudicial, né, João? Também é prejudicial, gente, porque o olho, Francisco, o olho é uma das máquinas mais incríveis do mundo, né? Uhum. Até hoje não se tem uma câmera que tem o nível de refinamento do olho, né? E isso eu tô falando do olho humano, né? Se você for pegar uns olhos de alguns pássaros, por exemplo, você vai ter ainda mais qualidade, né? Mas o que eu tô querendo dizer sobre os olhos humanos? A gente tem nos nossos olhos como é que eu posso dizer? Mini porções dos nossos olhos, né? Que são os bastonetes, que essas porções são responsáveis especificamente pela captação da luminosidade. Uhum. Essa captação de luminosidade não é igual a gente pensa, nossa, agora está claro ou está escuro. Não. Sempre que você consegue ver alguma coisa, está tendo captação de luminosidade pelos seus olhos. Tudo que você vê é luz, né? Ou seja, quando você acorda de noite na sua casa e você olha e você consegue ver o formato dos móveis, sabe o que isso quer dizer, Francisco? Tem luz sendo captada pelos seus olhos. Você não está no escuro absoluto. É quase impossível estar no escuro absoluto. Uhum. Qual que é a questão? A luz que vem do sol, ela tem uma frequência específica que a nossa mente, nossos olhos têm muita sensibilidade para captar. E que, quando o dia amanhece, mesmo para quem usa blackout, presta atenção, mesmo para quem usa blackout, o blackout ele não tem aquelas pequenas frestinhas, né? Normalmente tem, né? Aquela frestinha que João, mas aí entra um pouquinho de luz lá no teto, não vem até os meus olhos. Claro que vem, você está vendo. Então vai até os seus olhos. Uma vez que essa luz solar, gente, vai até os nossos olhos, a sua melatonina já começa a ser suprimida e o seu cortisol já começa a ser aumentado. Tem os picos, né, de cortisol. Você começa a ter picos de cortisol. E os picos de cortisol já vão propiciar crises ansiosas, já vão propiciar uma desregulação do cortisol ao longo do dia. Mas, Francisco, sabia que é pior ainda do que você simplesmente acordar cedo ou ficar sem dormir? Sabe por quê? Porque você está dormindo, entre aspas, mas sem atividade da melatonina, com atividade do cortisol, né? Ou seja, você está fazendo duas coisas contraditórias para o seu organismo ao mesmo tempo. Ele está com uma atividade aumentada e uma atividade motora diminuída, né? Exatamente. Então é isso. Acordar tarde, gente, é pior do que você acordar cedo e ficar com um pouco de sono. Prestem atenção quando vocês acordam tarde,
a tendência de vocês terem um dia muito letárgico, um dia muito assim, meio zumbi, né? Por mais que você faça as coisas, você não faz com aquela gana toda. Então, gente, essa explicação maravilhosa aí do João sobre o sono, muito importante. Existem outros aspectos. Eu acho que a gente tem que fazer um podcast só sobre sono, né, João? Tem a higiene do sono, tem várias questões, né, que a gente pode discutir em cima disso. Mas quando a gente fala de descanso também, a gente fala sobre você ter um tempo para si, um tempo de qualidade com você, um tempo de qualidade com sua família, um tempo de qualidade com as coisas que você gosta para fazer um hobby, né? Hoje, por exemplo, a gente tem como indicação aí da OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, de que o ideal é o mesmo tanto que você trabalha, você também tenha de tempo qualitativo para você. Aí eu falo isso para as pessoas, falo, mas aí, Francisco, aí é um sonho e tal, né? Beleza, mas qual o tempo qualitativo você tem para você todos os dias? Não, Francisco, só tenho no domingo. É insuficiente. Vai gerar algo aí. Algo de ruim vai estar sendo formado, porque o seu corpo é uma necessidade básica, o descanso. É uma necessidade básica o sono, tipo, eu acho que é um pilar, a estrutura de tudo é o sono, né, cara? O sono é até mais importante que a alimentação, né, João? Não sei se você vê dessa maneira, porque tudo só é sintetizado no sono, no dormir. Não adianta você se alimentar bem se você não dorme, né? Aquilo não vai ser processado bem. Exatamente. Vitaminas, assim como o João falou, a neuroquímica do cérebro, né? Então, assim, o sono é a base de tudo. Agora, o descanso, se a gente pega como reflexo, por exemplo, a academia, não existe fazer uma academia sem fazer com que o seu ciclo tenha pontos de descanso, porque o seu músculo não vai se fortalecer. Olha que interessante. Eu acho que esse é um dos melhores exemplos, né, cara, que dá para todo mundo entender, assim, né? Perfeito. Trabalhar sem descansar é a mesma coisa de tentar ficar continuamente levantando um peso ali sem dar a pausa entre eles. O que acontece? Então. Seu rendimento ele cai, cada vez você consegue pegar uma carga menor, 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 até que você entra em fadiga, né? Burnout, Francisco, a gente uma das cara, a gente vive hoje na era do burnout, né? Não sei como é que tá chegando para você, no meu consultório chega burnout assim, a roda toda semana. Então, demais. É interessante, porque o burnout ele vem muito disso, ele vem dessa burnout, ele mais do que uma síndrome de excesso de trabalho, ele é uma síndrome de falta de descanso. O burnout, inclusive, é uma falta de descanso psíquico, né, Francisco? No sentido de que a pessoa, às vezes, ela volta do trabalho, mas ela continua trabalhando na cabeça dela. Exatamente. Né? Isso é muito comum para profissionais autônomos, por exemplo. Eu e Francisco, inclusive, né, esse tipo de trabalho, para quem trabalha para si mesmo, sim, você sabe o que te aguarda amanhã no trabalho, o que te aguarda depois de amanhã, né? Sim. E aí a gente vem com essa ilusão, Francisco. Queria que você falasse um pouco da sua percepção disso, que é a ilusão do tempo, né? Pois é. Outra meia-culpa. Esse podcast, gente, ele é todo para mim, tá? Eu luto todos os dias contra isso, né? Eu luto todos os dias contra isso. Eu tenho muita resistência ao descanso, né? E uma das coisas que me causa resistência ao descanso, apesar de eu saber que isso não é assim racionalmente, né? Mas falar é uma coisa, né? Pôr em prática já é outra. A questão do tempo, né? Parece que quando você vai descansar, você vai perder tempo, você vai gastar tempo, que você tem que juntar tempo para você descansar depois. Isso é outra coisa que as pessoas fazem também, né? Eu vou trabalhar a semana muito para fim de semana eu ter tempo, né? Exatamente. E as pessoas fazem isso não só na semana, mas em anos. Eu ouço muito, tipo assim, não, eu vou dar um ganho aqui de 10 anos trabalhando bastante, ganhando bastante dinheiro, para depois eu ter uma qualidade de vida. Você vai, ou ter um tempo, tirar umas férias,
Gente, eu, sério mesmo, eu falo assim, olha, você vai ter esse dinheiro, você vai ter essas férias, mas você não vai ter saúde para aproveitar. Você não vai ter estrutura para aproveitar. É simples. Então, assim, eu tô tendo que falar com alguns clientes, cara, ser muito sincero, olha, a síndrome de burnout clássica não é mole, não. No mínimo aí, ó, você ficar de cama pelo menos um mês, a clássica, né? Tipo, pá, a pessoa fadiga total. Tem Uhum. gente que fica 6 meses, assim, arrastando, Uhum. porque o corpo da pessoa fala assim, ó, parou, não vai mais produzir. Esquece. Não interessa o que você faz, sua posição social, tanto de... Não, não dá mais. O seu corpo ele entra num estado de choque total. Então, essa percepção do tempo é interessante, João, porque eu tenho uma abordagem muito minha, cara, que eu venho refletindo bastante com a minha experiência com meu filho, né, e minha família, porque eu falo, cara, como que eu consegui, assim, viver bem a minha experiência até chegar nesse sonho. E aí eu vim refletindo algo que eu já praticava na clínica, que é o quê? Quando a pessoa tem essa relação com o tempo confuso, eu pergunto, olha, qual que é o seu objetivo de vida? Você tem objetivo? Você tem sonhos? Você tem sentido de vida? Porque quando a gente pensa num algo maior, e aí alguém aqui pode estar nos ouvindo e falar, não tenho não. Você tem, nem que seja ficar vivo e bem e aproveitar as coisas básicas que você tem. Vamos pensar assim: todo mundo tem um objetivo de vida que é viver, pelo menos. Né? Uhum. Quando você tem uma linha que te leva a uma noção, um sentido das coisas, você aprofunda naquilo, porque não é só, por exemplo, você falar, ah, não, eu tenho um sonho sim de tal coisa. Mas você aprofundou a sua reflexão sobre isso? O que é preciso para isso? Você preciso de com qualidade. Com qualidade. Então eu lembro de pensar bastante, João, e as pessoas à minha volta, pensar, cara, eu não quero ser um pai que só trabalha, que não tem tempo pro meu filho. Quero ser um pai que eu paro, eu brinco com ele, eu zoo, eu tô ali. Isso eu pensei, ó, com 15 anos de idade, 15, 16 anos de idade. O João sabe, sempre foi meu sonho ter família, né? Ter filho e tal. Então, Família. cara, então, aí elaborando isso, fazendo psicologia, eu vim trazendo qualidade a esse pensamento. Não, eu tenho que saber descansar, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que saber estar presente. Porque o pai desse meu amigo aqui não sabe estar presente. Ah, o meu pai, aquela época, ele não soube me ouvir. Aí você vai vendo as experiências à sua volta, fala assim, não, como eu quero fazer isso com qualidade, em algum momento você vai refletir que você precisa aprender a descansar para viver bem aquilo. Uma pesquisa básica no Google, uma pesquisa básica no YouTube, achando o nosso vídeo aqui, vocês vão ver que o descanso é fundamental para viver qualquer coisa com qualidade. O descanso, e a gente levar esse pensamento, por exemplo, da academia, né? Para o músculo crescer, ficar mais forte, você precisa descansar. Para você ser mais inteligente, aprender mais coisas, você precisa descansar. Para você produzir mais no seu trabalho, trazer mais conteúdo, ter mais link, criatividade, você precisa descansar. Assim, é quase que fatal, né, João? É a Exatamente. receita universal, cara. Exatamente. Exatamente. Essa questão do descanso e do tempo, né, Francisco? Eu escutei um médico que, né, participava de algumas supervisões que eu fazia, e ele dava um exemplo que eu achava muito legal, que é da máquina de lavar, né? Que é o Sim. seguinte, você pode pegar uma máquina de lavar, na verdade não pode, eu acho que não tem essa opção lá, mas se Uhum. você pegar uma máquina de lavar e querer que ela bata a roupa em 5 minutos, Uhum. ou seja, se você quiser que ela não passe por todos os estágios, né?
encher de água, ficar de molho, misturar o sabão e o amaciante, depois enxágua de novo, centrifugação. Se a máquina não passa por todos os estágios, você vai ter uma roupa que vai sair da máquina mais rápido, né? Mas a roupa não vai ficar limpa. E você querer pular o descanso é você querer adiantar os estágios de uma máquina, gente. Você querer fazer com que a máquina ela enxague antes do sabão ser esfregado na roupa. Né? Não tem lógica, não tem como fazer isso. E não tem como você adiantar. Hoje a gente está na época do ganhar tempo, né? Entre aspas. Então, tudo que você quer fazer, você quer achar um macete para fazer aquilo mais rápido. Você vai ver um vídeo, você coloca um 2.0, que aí eu aprendo 2 vezes mais rápido. Não aprende bosta nenhuma, sabe? Pois é, você aprendeu mal. Não aprende, exatamente, né? Aprende 2 vezes mais rápido, depois vai conversar sobre o assunto e fica repetindo informações que não tem propriedade para aquilo. Pois é. Né? Então, Exatamente. a mesma coisa acontece com o sono, né? Eu vejo hoje várias técnicas assim absurdas na internet, por exemplo, descanse por 45 minutos, você vai ter uma renovação total. Renovação de nada, gente. Renovação de nada, tá? Inclusive esse soninho, soneca, fica aqui para vocês aí, anota aí, soneca diurna. Primeiro, não é para todo mundo, tá? Dormir de dia é só para quem não tem dificuldade de dormir à noite. Se você tem dificuldade de ter o seu sono à noite, você não deve dormir de dia. João, mas eu sinto sono. Guarda esse sono para a noite. Vai fazer outra coisa. Se expõe ao sol, pega esse momento que você está cansado, pratica uma atividade física, ou então tem um tempo de descanso, né? Sem, de fato, dormir. Agora, João, eu consigo dormir à noite. E de dia eu sinto falta de tirar uma soneca, né? Soneca de dia, gente, é meia hora. Por que meia hora? Como eu estava falando antes, a gente tem 2 fases do sono. A gente tem o sono REM e o sono não REM, né? O sono REM, o sono não REM é o sono profundo, né? E ele se aprofunda, ele tem 3 estágios. A gente fala de sono não REM, fase 1, 2 e 3. Essa fase 3 é o que a gente realmente chama de sono profundo. Sim. Mas é durante o sono não REM que você realmente descansa, né? O sono REM, ele é responsável por várias funções cognitivas. Mas durante o sono não REM é onde você se recupera para o dia seguinte. Então, o que acontece? Quando você entra em sono não REM, você desencadeia ali o ciclo do sono e você já começa, ou seja, se você dorme mais de meia hora durante o dia, você já afeta o sono da noite. Exatamente. E como a gente estava falando, por causa da necessidade do escuro, da correta regulação de melatonina, cortisol, o sono é importante, gente. O sono mais importante sempre é o sono da noite. Então, nunca prejudique seu sono da noite em detrimento de uma soneca diurna. Tem que dormir de dia 20 minutos, meia hora, somente para tirar aquele peso dos olhos, sabe? Mas dormir é algo que se faz à noite, né? À noite, No podcast de sono a gente pode entrar mais fundo, porque é muito complexo, leva tempo para fazer uma explicação sobre quem trabalha à noite. Aí já é uma outra história, não é o ideal, é uma coisa que a gente faz porque, infelizmente, o mundo não pode parar à noite. Então, médicos, policiais, seguranças, tem pessoas que vão estar trabalhando à noite, sim. Né? Agora, isso é importante para o mundo, mas para aquela pessoa é ruim. É ruim. Né? E aí tem técnicas mais específicas para isso. Mas, via de regra, gente, dormir de dia não é fisiológico. Né? Seres humanos não dormem de dia. Vamos pensar na época das cavernas. Eu sou o cara das cavernas, sempre eu tenho cara de João das cavernas, né? Mas na época das cavernas, durante o dia, a pessoa, o sono durante o dia, se a pessoa dormia durante o dia naquele momento, ela ficava exposta a diversos perigos ali, inclusive de outros seres humanos, outros grupos de seres humanos ali que poderiam atacar aquela aldeia, né? Aquela vila, ali aquela caverna durante o dia. Então, a gente tem um motivo para ficar alerta durante o dia, né? E é bem por aí. Então, soneca durante o dia, meia hora. Exatamente. Deixa aqui nos comentários quem que dá uma soneca e acorda destruído. Esse é o meu caso. Cara, eu dou uma soneca e acordo destruído. Até que eu não dou. Karina fala, às vezes a Karina tá parada assim, ela gosta de ficar na cama, né? Eu falo, olha, não gosto nem de encostar na cama durante o dia. Porque... Higiene do sono agradece, né? Eu vou passar hoje, Francisco, algumas dicas de higiene do sono. Eu acho que não dá para sair. Não, legal. Aí, então, eu tenho certeza que alguém está se perguntando, mas o que de acho, então, é o descanso?
né? O que que eu sei que eu tenho na minha vida que me descansa? Gente, aquilo que te relaxa, te dá uma sensação de tranquilidade, de paz, que você não precisa de tanto esforço, de tanto labor, de estresse, de que você sente ali que o seu cortisol ele tá na paz. Aquilo não te remexe, aquilo não te agita, pode ser considerado um descanso, um bom descanso. Então vocês têm que ter uma percepção também, gente, que assim, não é pegar um descanso seu, um hobby, por exemplo, e fazer ele sempre. Por quê? Cada dia, às vezes, você tem uma necessidade para alguma coisa. Você tem que ter essa percepção. Às vezes você tem uma necessidade de fazer algo que envolva, sei lá, estímulos diferentes, sons. Beleza, o seu corpo está bom para isso. Mas às vezes o seu corpo ele tá bom para fazer algo bem mais calmo, mais sereno, uma leitura tranquila, sabe? Uma leitura de boa ou escutar uma música calma. Você tem que ter essa autopercepção do que seu corpo está precisando. O bom descanso, ele é um descanso focado na sua necessidade naquele momento. Vício não é descanso. Agora você tocou num ponto, né, Francisco? Vício, você está falando, Francisco, é só de drogas? Não, de modo algum. Vício de qualquer coisa. Vício de jogos, vício de telas, vício de, sei lá, porque qual outro vício de repente a pessoa tem de, não sei, Pornografia, pornografia, né? de açúcar, outra coisa que prejudica bastante o descanso, de comer, vício de fofocar, não sei. Então, quanto mais complexo você tem os seus comportamentos de possibilidades que te libertam, não te prendem, te fala assim, você já sente, gente. Eu já vou fazendo a leitura lá para 6 horas da tarde, assim, eu atendo à noite também. Eu vou falando, hoje eu tô precisando de escutar um Jack Johnson, aí eu pego o meu violão, tá. No outro dia, pô, hoje eu tô precisando de, sei lá, de algo mais agitado, ver um filme de ação. Tô sentindo essa energia para ser solta, entendeu? Um descanso focado, um descanso individualizado ali para cada dia. Muito legal. E Francisco, eu acho que vale a pena só um pequeno comentário. Você falou Claro. filme de ação. Uhum. Eu queria diferenciar uma coisa para quem está ouvindo a gente aqui, cara. Perfeito. Pessoal, entenda, as duas coisas estão numa tela, né? Estão numa tela, beleza. Uhum. Não é a mesma coisa você tirar um tempo para assistir a um filme e você ficar o tempo de um filme passando TikTok. Não. Não é a mesma coisa. Meu Deus, gente, não faz isso, gente. Não faz isso. TikTok, eu vou ficar respondendo. Concentra. Concentra. E é Deixa exatamente por isso, né? O filme ele exige concentração, ele exige imersão, ele exige atenção, ele exige que você acompanhe uma história, ele exige que você um filme de 1 hora e meia, um filme curto, né? Que você comece o filme, você fica 1 hora e meia para descobrir como que aquilo vai terminar. Sim. Então, o filme, né? Ele já se assemelha mais a um processo de leitura. Claro que a leitura tem outros benefícios que o filme não vai ter, mas nesse sentido de construção de narrativa, né? Ele vai ter uma estrutura mais parecida com a leitura do que com o TikTok. Gente. O TikTok tem segundos de duração. Então, naquele momento, a sua mente ela não entra em imersão, ela não entra em estado de foco, ela não entra em estado de relaxamento. Por quê? Porque entre um estímulo e outro, um TikTok é uma dança, o outro é uma informação, o outro é uma curiosidade, o outro é uma notícia do Brasil, o outro, a cada informação, sua mente está pulando de uma área para outra, e isso causa uma hiperatividade elétrica no seu cérebro. Exato. Isso aumenta o seu nível de cortisol, isso diminui seus níveis de dopamina, de serotonina, né? Um mito, Francisco, que a galera acha em relação a descanso, né? É a questão da dopamina, cara. Uhum. As pessoas acham assim, eu vou ver um TikTok aqui para dar uma dopamina. Tô sentindo falta de uma dopamina. Né? Gente,
Quando você faz isso, você gasta dopamina. Gasta dopamina. Você não ganha dopamina. Entenda isso. O TikTok ele não supre a sua falta de dopamina. Exatamente. Gasta dopamina, né? Exatamente. Então, dopamina, antigamente, até pouco tempo atrás, era muito relacionada ao prazer, né? Uhum. A dopamina, ela é relacionada à via do prazer, mas dopamina não é prazer. Você não Uhum. ganha dopamina quando você sente prazer. Uhum. Dopamina é uma monoamina, ou seja, um mensageiro cerebral que te leva até a busca do prazer. Uhum. Uhum. Então, a dopamina, sabe quando que ela vem? Quando um TikTok acaba e você sente uma necessidade extrema de colocar o outro. É. Nesse momento, a sua dopamina está sendo ativada. Foi pensado para isso, Foi pensado para isso. para te manter ali, né? Exato. Então, são pequenas doses, a sua dopamina ela fica sendo ativada com muita frequência, né? A dependência que a gente tem é dessa ativação da dopamina, né? E não Exatamente. necessariamente da recompensa. Vou dar um Uhum. exemplo aqui que pode ajudar a entender isso, né? Um pouquinho de neuroquímica. Experiências, né? Behaviorismo, experiências com ratos, por exemplo, né? Uhum. Que explicam por que uma pessoa ela fica viciada no cassino. Não sei se eu já falei essa aqui. Nunca falou. Interessante. Experiências com ratos, gente, são muito usadas para mapear vícios e neuroquímica cerebral. Então, a gente tem experiência, por exemplo, de como funciona a dependência química, né? Então, como é que coloca? Um ratinho está lá na gaiola, tem um botãozinho lá na gaiola e tem um dispensador de cocaína em cima da gaiola. Uhum. O ratinho ele fica correndo aleatoriamente pela gaiola, uma hora, sem querer, ele passa no botão, abre, joga cocaína, ele consome aquilo, fica doidão, gosta, né? E aí ele passa cada vez mais buscar aquele botãozinho. Esse é um mecanismo que já é conhecido. Mas tem um outro mecanismo que é mais recente agora, bem interessante, e ele explica a nossa neuroquímica dos cassinos, porque a pessoa ela fica o dia inteiro no cassino e não vai embora, né? Cassino ele já é um lugar feito para você ficar o dia inteiro, tanto que não tem janela, justamente para você não saber nem que horário que é, quanto Uhum. tempo você está ali, não tem relógio e não tem janela. Então É. ele já é feito para você perder a noção do tempo. Mas tem uma outra característica interessante, Francisco. Esse mesmo ratinho, né? Ele ia ali até o lugar que traz essa recompensa para ele, no caso ali uma droga, né? Ou pode ser feito com açúcar também esses experimentos. Eu sei que é um experimento meio cruel, né, gente? Assim, ratos, infelizmente, são, né, as vítimas aí dos experimentos cruéis da Sim. ciência. E aí é o seguinte, ele aperta aquele botãozinho, o açúcar cai. Ele vai lá e come aquilo. Ele aperta de novo e cai, e come aquilo. Só que depois ele aperta de novo e não cai. E aí ele estranha aquilo, aperta de novo e cai. Aí ele aperta de novo e não cai. Ele aperta de novo e não cai. Ele aperta de novo e cai. Depois, e só vai espaçando cada vez mais a frequência que a recompensa chega para ele. O rato, ele fica ainda mais necessitado de apertar aquele botão do que o ratinho lá da cocaína, porque aquele lá, ele sabe o que vai acontecer. Ele aperta e o negócio cai, ele aperta e o negócio cai. Ele tem mais controle sobre aquilo. Mas, para aquele ratinho que vai até o botão sem saber o resultado, o sistema de dopamina dele é extremamente ativado. Por quê? Uhum. Porque ele fica viciado na busca e na expectativa pela recompensa. Exatamente. Buscar a recompensa é aí que a dopamina atua, gente. Então, TikTok não dá dopamina para ninguém. Gasta. Exatamente. Eu vou deixar uma dica aqui pra galera, porque tem algo, João, que tá ficando bastante em desuso, mas que é muito bom para descanso, Hum, que é os jogos de tabuleiro. Cara, tá caindo muito em desuso, porque a galera fica no celular. uhum, Mas os jogos de tabuleiro, eles foram pensados para o contraturno do trabalho, para se jogar em família, quando tá todo mundo em casa, para ter um divertimento. Divertimento sem vícios, sem coisas ruins, é um bom descanso. A risada, dar risada, conversar, estar com os amigos, sabe? Sem vícios, tá? É um bom descanso. E aí eu queria indicar para vocês jogos de tabuleiro em vista. Hoje nós temos o Uno, que é mais famoso, que, entre aspas, é um jogo de cartas, mas que você brinca. A brincadeira, ela é muito importante para o ser humano. Em todas as idades, em todas as esferas, a brincadeira talvez o melhor descanso. É brincar, rir, interagir, tem uma dopamina ali, uma dopamina equilibrada.
porque tá dentro de uma regra que você sabe como joga. E os jogos de tabuleiro, por exemplo, como é que é o nome, cara? Meu Deus, esqueci o nome que a gente jogava, cara, que é Como é que ele de é? Banco Imobiliário, por exemplo, Nossa, sabe? Hoje nós temos o War. Cara, o War sensacional. de Roma. Cara, tem uns bonequinhos assim, os guerreiros. É sensacional, dá pra você gastar horas e você fica. É gostoso a sensação que você sai disso. Invista em coisas que mexem com o manual, não só tela. E para você que, por exemplo, eu trabalho sentado, eu trabalho com tela, porque eu atendo as pessoas o dia inteiro. Então é interessante para mim algo manual, depois para descansar, algo que eu, por exemplo, eu trabalho conversando, ouvindo, então algo de repente que não eu não tenha que interagir exatamente assim com o ouvir, o falar, sabe? Pensa no seu caso, o que que vai trazer uma contrabalança do que você fez o dia todo, no trabalho, na escola, para equilibrar, ter essa percepção do que está precisando naquele dia, mas também uma contrabalança. E hoje os trabalhos manuais, para quem hoje é nossa época intelectual, né, a época de análise de dados e tal, pensa o jogo de tabuleiro, trabalhar algo manualmente. Nós temos aí a pintura também, nós temos aí o Mas assim, barro. agora, Francisco, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de descansar também, né? E eu aderi, por exemplo, ao cuidado com plantas. Então, Olha aí. cultivar uma horta, aí você cultiva ali um tomate, um manjericão, um hortelã, Exatamente, você vai exatamente. criando, cuidar de plantas, né? Aquilo é muito imersivo, gasta tempo, você tem que regar, você tem que mexer na terra, você tem que Isso. jogar os nutrientes, né? Outra coisa que eu gosto muito é sobre cuidado com animais. Então, Uhum. hoje eu tenho um pássaro, Perfeito. um cão, né? E é um tempo ali que é um tempo feito para você dedicar a algo que está fora de você. Então, você sair de você mesmo um pouquinho, né? Sair Exatamente. da sua realidade, uma realidade que não é nem humana, né? Que é aquilo ali que o animal vive, né? Muito interessante. Cuidar e ser cuidado é um bom descanso, né, É, João? Você fez também aquele instrumento musical, né? exato. Qual o nome? Né, cara? Banjo, exatamente. Instrumentos musicais, no geral, a gente Nossa. sempre recomenda aqui, né, Francisco? Nós dois temos essa válvula de descanso, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele é uma atividade manual. O Uhum. instrumento musical, ele é musical, como o nome diz, né? E Uhum. a música, a gente tem que fazer um podcast só sobre música. Nossa, meu Deus. Só. E tem alguns musicoterapeutas aí que a gente poderia convidar, né? Legal, legal. Então, um podcast sobre musicoterapia. Então, a música, ela já é uma terapia em si. Então, Sim. você tem atividade manual, você tem música, você tem momento de concentração em algo que não é tela, né? Você pode ter um momento de solidão ou solitude, na verdade, é um momento para você mesmo. Uhum. Instrumento musical, top, né? Ótima opção para Exatamente. descanso. Agora, Francisco, tem muita gente que deve estar ouvindo a gente, que deve estar pensando que descansar. Você fala, João, beleza, é muito fácil falar descansar, né? Vocês que são profissionais da saúde e tudo mais, como é que eu vou descansar? Eu tenho um monte de coisa para fazer, né? Eu não tenho tempo para isso, né? Cara, eu tenho uma mensagem para dar para você. Eu queria que você imaginasse dois lenhadores, um do lado do outro, os dois cortando uma árvore bem grossa, uma árvore difícil, né? E a vida é isso, a vida é cortar uma árvore grossa, você tem que bater ele todos os dias até chegar no seu objetivo, nada vem de uma vez só, nada nessa vida a gente faz com uma machadada só, né? Agora, um desses lenhadores ficou uma semana batendo machado na árvore sem parar, batendo sem parar. Quando ele chega na metade da árvore, o machado dele já está cego e os braços dele já estão cansados, mas ele continua batendo sem parar. Outro lenhador, ele bate o machado até quando ele se sente cansado. Depois ele para, amola o machado de novo, recupera a força dos braços e continua mexendo. O lenhador que descansa vai cortar a árvore mais rápido, gente. E o lenhador que não descansou pode ser que ele nem consiga cortar a árvore. Porque o nível de fadiga que ele vai chegar pode levar ele a desistir de cortar essa árvore.
Quando a Exato. gente fala de trabalhadores de alta performance, né? Por exemplo, a gente tem a equipe de trabalhadores do Google, né? São empresas que se preocupam extremamente com o descanso do funcionário, né? Equipes de saúde, igual a gente trabalha, de alta performance, tem um local de almoço, você tem ali uma salinha de jogos, um local com puffs confortáveis para descanso, a pessoa tem um tempo adequado. Por quê? Porque aquela empresa é inteligente o suficiente para saber que se o funcionário dela descansar, aquele funcionário traz mais dinheiro para a empresa depois. Da Exato. mesma forma que essa empresa tem essa inteligência, você precisa ter essa inteligência para saber que se você descansar, você vai trazer mais para você mesmo depois. Mais para sua família, mais para tudo. O descanso melhora o seu trabalho. O descanso melhora a quantidade de dinheiro que você ganha, de produção que você faz, e inclusive melhora a forma como você lida com tudo isso. Faz com que daqui a 5 anos você não seja a pessoa que fala, cara, não aguento mais esse negócio. Né? É o descanso que faz isso. O descanso é lucrativo. O descanso é lucrativo. Dá um lucro de verdade em muitos âmbitos. Então, fica a ideia. Gente, lembrando, eu e o João estamos oferecendo aí suporte, vamos dizer assim, serviços para empresas que queiram trazer essa qualidade de saúde mental para seus trabalhadores, para seus colaboradores, para o perfil, a cultura da empresa. Então, só nos mandar mensagem, mande aqui em qualquer lugar, o nosso e-mail, o nosso telefone, tem o nosso site aqui também. Estaremos prontos para ouvir a sua necessidade da sua empresa e trazer soluções que de fato vão ajudar, porque estamos cansados de profissionais só com papo motivacional, sem realmente trabalhar ali a saúde desses trabalhadores. É isso que eu e o João nos propomos com a Movimente, né, João? Exatamente. Então, se a sua empresa, gente, está tendo muitos casos de afastamento por saúde mental, né, muitos adoecimentos entre os funcionários, má convivência entre os profissionais, problemas com produtividade, problemas com falhas de comunicação, né? A Movimente está aqui para prestar um treinamento. A gente faz, inclusive, um treinamento individualizado para cada setor da sua empresa, né? Exato. E o nosso objetivo é justamente aumentar a produtividade, aumentar a geração da sua empresa, melhorando a qualidade da mente dos seus profissionais. Então, se é o seu caso, se é o seu problema, entre em contato com a gente e a gente tem um plano para te oferecer. É isso aí, é lucro com equilíbrio emocional. Olha que coisa maravilhosa, né? Muito bom. Gente, é isso daí. Tamo junto. Eu espero que a gente possa ter defendido bem essa questão do descanso. Eu acho que vai precisar do descanso parte 2. Com certeza, com certeza. Lógico. O do sono, eu já tô até ansioso para poder estar aí com vocês. Então é isso, João. Muito obrigado, viu? Igualmente, meu cara, um prazer como sempre. Tamo junto. Gente, grande abraço para vocês. Movimente Podcast. Compartilhe, se inscreva e curta, que vai ser muito bom contar com vocês aí. Abração. Valeu! Eu.